Louvo a Deus, né? Está mais uma vez na presença do Senhor Jesus. Peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no Salmo 27. Glorificado e louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade, uma grande responsabilidade, e está trazendo a poderosa palavra do Senhor, né? Louvo a Deus. Salmo 27. Louvo a Deus também. Essa semana eu estava trabalhando aí, mexendo na cobertura de uma casa. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus também. O telhado quebrou e eu fiquei de ponta cabeça ali pendurado. E eu vi a boa mão de Deus me sustentar naquele lugar. Graças a Deus, só houve um cortinho na perna. Precisou ir no médico, continuei trabalhando. Estamos aqui para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Salmo 27, versículo 4 a seguir, que fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e querer no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por meia sobre uma rocha. Amém? Podem tomar os assentos. Louvamos a Deus por essa palavra, né? O salmista Davi escreve esse salmo, né? Aqui aprendemos que o salmista Davi o quê? Davi priorizava, né, de estar na casa do Senhor. E aqui ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, né? Já aprendemos um primeiro ponto aqui. Nós temos que pedir a Deus, mas também tem que buscar, né? Ele fala: uma coisa eu pedi, mas a buscarei. E nós vivemos uns dias difíceis, uns dias trabalhosos, que o inimigo ele é astuto, né? O pastor Severino falou aqui, o inimigo ele vai colocando desânimo, tristeza, né? Colocando bastante empecilho para no dia do culto eu e você não vir adorar o Senhor. Porque o inimigo sabe que eu e você, diante da presença de Deus, adorando Ele com sinceridade, o inferno abala o inferno treme, e as barreiras vão caindo por terra. E nós vamos vencendo o nome do Senhor Jesus. Nós vivemos os dias trabalhosos que as pessoas parou de valorizar o momento da adoração a Deus, de estar na casa do Senhor. Eu sei porque eu fiquei aí 2 dias de cama, esse dia atrás eu fiquei 2 dias sem vir no culto. Ô irmão, que difícil é a gente que é acostumado a estar na casa do Senhor. É uma tristeza grande, é uma tristeza tremenda, você em cima de uma cama, você não tem força para levantar. E você com aquela vontade de vir no culto, vir adorar a Deus, você não consegue porque você está enfermo. E tantas pessoas que têm saúde, têm tempo, têm disposição, e hoje não está aqui na casa do Senhor. Mas às vezes nesse momento está lá na frente assistindo novela, Big Brother, sei lá o que mais. Mas o momento gostoso, maravilhoso da minha vida e a tua vida é estar na presença do Senhor, adorando a Ele. Se eu e você for olhar para as lutas, as dificuldades do dia a dia, as provas, as circunstâncias, nós não vemos nem um dia na casa do Senhor. Porque o inimigo ele é sujo. Ele coloca contenda dentro da tua casa, ele coloca contenda na rua, no serviço, onde você for, o inimigo vai ter algo para te afundir, para te ferir, para te acusar, para colocar desânimo, tristeza. Irmão, nós vivemos os dias difíceis. A vida do cristão verdadeiro, irmão, ela é pautada na palavra do Senhor. Não é você acordar de manhã, ir no Google e pesquisar o que é que o dia tem para você. Pessoas diz cristão pesquisando horóscopo, se é leão, virgem, sei lá. Não, irmão. Nós seguimos Jesus. Acorde de manhã, dobra teu joelho, pede direção a Deus, que Ele vai te dar. Se é uma resposta, Ele vai te dar a resposta. Se é uma porta para abrir, Ele vai abrir a porta. Mas nos deixamos de adorar a Deus, nos deixamos de vir na casa do Senhor. Irmão, é uma tristeza. O pastor César faz um apelo aqui. Se a Santa Ceia no sábado, o pastor faz um apelo. Para no domingo nós estar aqui, irmão, não precisa disso. Tem que avisar no grupo da igreja, hoje tem culto de oração, hoje tem escola bíblica, hoje tem culto de ensino. Não há necessidade, irmão, para o pastor estar avisando nem eu nem você.
Mas infelizmente nós vivemos dias difíceis. O fim está próximo, Jesus está voltando. E muitas das vezes nós valorizamos as coisas mais do mundo que as coisas do Senhor. Nós pensamos primeiro em nós, as coisas do Senhor ficam aí. Davi não. O que me acha interessante, o que Davi me chama a atenção, que Davi tinha coroa, Davi tinha trono, Davi tinha palácio, Davi tinha reino, Davi tinha soldado à sua disposição, mas ele priorizava a presença do Senhor na vida dele. Ele tinha ouro, tinha prata, mas isso aí não iludia Davi. E hoje qualquer coisinha ilude eu e você. Qualquer coisinha nós já não vemos no culto. Se dá uma dor de cabeça, uma dor na perna, já é motivo de nós não estar mais na igreja. Difícil, irmão. Difícil. Mas Davi traz um alerta para mim e para você nessa noite. Ele desejava morar na casa do Senhor. Isso era uma prioridade de Davi. O que eu e você ter priorizado? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Porque quando nós era do mundo, para nós não tinha canseira. Porque, irmão, a vontade da carne, ela não tem fim. Quanto mais se eu e você quiser fazer a vontade da carne, ela não tem fim. Não tem. A carne, a vontade da carne, os prazeres desse mundo é infernal, irmão. Porque quando nós estávamos lá no mundo, nós era dispostos para tudo. Nós tínhamos disposição para tudo. Tudo. Eu sei porque eu fui escravo de Satanás 27 anos. Da bebida, da droga, da prostituição. Quantas vezes eu chegava em casa só raiando, tomava um banho, ainda ia para o campo jogar bola, chegava em casa 10 horas da noite no domingo, tomava outro banho, ia para a rua, só Deus sabe a hora que eu chegava, no outro dia eu ia trabalhar. Era normal. Estou falando de mim. Porque a carne, os desejos, os prazeres carnais, ele não tem fim. E se nós nos vigiarmos, nós perdemos a salvação de bobeira. Jesus volta, então nós estamos no sofá da nossa casa com o controle na mão ou com o celular na mão. Infelizmente. E Jesus pode voltar agora nesse culto. Não é porque eu estou pregando, não. E às vezes alguém em casa lá despercebido, com o celular na mão, dormindo, sei lá, fazendo o quê. E perder a sua salvação. Sendo que eu podia estar aqui adorando a Deus, pedindo misericórdia para o Senhor. Pedindo perdão. Que muitas das vezes nós somos devedor mesmo. Somos muito falhos, muitos errantes. Precisamos fazer mais para Deus. Muito mais. Fazemos pouco. Pouco. A palavra primeira, ela corta em mim, irmão. Essa palavra primeira, ela falou comigo. Precisamos fazer mais para o Senhor. Precisamos estar mais dispostos para a obra do Senhor. Para pregar o evangelho, para evangelizar. E vir mais os cultos, irmão. Escola bíblica tem sido uma benção. Culto de ensino. Hoje aprendemos uma palavra tão bonita com Abraão, a fé de Abraão. Aquele homem que foi chamado por Deus. Igual nós fomos chamados também. Deus arrancou ele lá da idolatria, arrancou do mundo e fez uma promessa para ele, igual Deus fez para mim e para você também. Nós vivíamos perdidos nesse mundo errante, sem direção, condenado à morte eterna, mas o Senhor, com a tua infinita misericórdia, nos alcançou. Pela sua bondade, pelo seu amor. E muitas das vezes, não queremos estar na casa do Senhor. Se você for discorrer a Bíblia, o salmista Asaf, esse homem escreveu 12 salmos. Era um homem que estava constante na casa do Senhor, adorando o Senhor, envolvido na obra. Mas no momento ele tirou o olho da presença de Deus e começou a olhar para o mundo. E começou a ver que os ímpios prosperavam, se estava dando tudo bem, estava sendo melhor do que aqueles que estavam servindo a Deus. E ele fala, quase meus pés desviou da presença do Senhor. Ele tirou o foco. Asaf já estava desviado, já estava descrente. Ele começou a questionar Deus.
Só que depois que ele entrou dentro da casa do Senhor, aí que ele foi, aos olhos deles abriu de volta, os olhos espirituais das aves. Ele viu como é maravilhoso nós estar na casa do Senhor. Muitas das vezes achamos que quem está lá no mundo está melhor do que nós. Nós saímos para evangelizar, irmão, é raro, de 10 casas, 8 está churrasqueando, bebendo. E nós está ali, às vezes, enfermo, com problema na família, com muitos problemas, mas estamos ali pregando a palavra do Senhor. E às vezes, se nós for olhar para aquelas pessoas que estão lá, bebendo, churrasqueando, nós não saímos de casa para levar a palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus não nos enganou, irmão. Ele falou, em mim tem as paz. Mas nesse mundo terei aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus fala primeiro, é interessante que ele fala primeiro, em mim tem a paz. Por que ele fala primeiro? Porque a minha paz e a tua paz não está nos nossos bens materiais, não está aquilo que nós conquistou. A nossa paz está em Jesus. Nossa paz está em Jesus. Por isso que ele fala primeiro, em mim tem a paz. Ele estava orientando os discípulos, porque ele estava próximo da sua partida. Ele começa a orientar os discípulos, falando que ia enviar o Consolador. Aí ele começa a falar para os discípulos, por causa do nome deles, muitos iam ser açoitados, muitos iam ser mortos. Por isso que ele fala, em mim tem a paz. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas das vezes nós perdemos nossos tempos com tanta besteira, correndo atrás de coisas em vão. Tantas pessoas, irmão, viciadas nesse mal aí, desse jogo no celular, tal do tigrinho. Muitas pessoas perdendo seu tempo, correndo atrás de dinheiro, irmão. Tanta gente rico, bilionário, irmão. Tem uma mini farmácia na beira da cama, todo tipo de remédio, senão ele não dorme. E o cristão, irmão, procurando atrás de riqueza, coisas passageiras desse mundo, perdendo tempo, achando que isso é vantagem. Tantas pessoas aí com tanto dinheiro, mas se não tomar 10, 15 remédios, faixa preta, sei lá, não dorme, não tem paz. E Jesus fala, a verdadeira paz está em mim. E muitas das vezes nós somos cristãos, nós não buscamos a verdadeira paz que está em Cristo. Nós buscamos no mundo. Buscamos no mundo. Buscamos no mundo. Buscamos no mundo a verdadeira paz. Valorizamos mais as coisas do mundo, né? Muitas das vezes as pessoas aí fora faz mais para os seus deuses do que nós fazemos para o Deus verdadeiro, o nosso Deus que morreu no nosso lugar para nos salvar. Muitas pessoas aí fora adoram tantos deuses, faz sacrifício, se corta, bebe, fuma, se prostitui para adorar o Deus dele. E muitas vezes para nós adorar o Deus vivo e verdadeiro, nós não queremos. É uma dificuldade tremenda, não? De nós estar disposto, de estar fazendo a vontade de Deus. O salmista Davi fala em Salmo 122, alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Que essa alegria tem que estar sempre constante em mim e em você, irmão. Vamos se alegrar no dia de culto. Dia de culto é sagrado na nossa vida. Dia de culto é sagrado. Vamos valorizar mais os dias de culto. Os trabalhos da igreja. Sei que não está vindo de manhã, irmão, está perdendo. Nós estamos numa escola bíblica, é uma benção. Uma benção. Nós saímos daqui edificado, instruído através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Ela nos confronta também. Ela nos confronta. E que nós possamos ter uma certeza. A parte espiritual, ela sempre vai confrontar a parte natural nossa. Ela vai confrontar. A parte espiritual, ela vai se confrontar com a nossa parte natural. Sempre vai ter esse confronto, não tem jeito.
Ou nós alimenta o espírito ou nós alimenta a carne. O problema para alimentar a carne é porque a ceboseira, que essas porcarias desse mundo. Esse que é o problema, se nós for cair para esse lado. Agora não, alimentar o espírito é o quê? Está em constante consagração, orando, jejuando, clamando o sangue de Jesus, irmão. Clamando o sangue de Jesus. Clamando o sangue de Jesus. Clamando. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. É contra a potestade desse mundo. Eu lembro, irmão, uma feita, o irmão sabe da luta que eu tenho aí, que a minha esposa está parada. E não estava dando muita discussão dentro de casa, irmão, e isso entra uma brecha. Eu lembro que o Nathanael estava enfermo, eu fui pôr ele para dormir no quarto dele lá, e eu ponho o Nathanael para dormir, ele cochilando ali, e eu comecei a orar. Aí eu só lembro que eu fechei o olho e estou orando em espírito. Daqui a pouco, irmão, entrou aquele cidadão dentro do quarto do Nathanael. Um demônio. E ele ficou medindo, irmão, eu de cima e embaixo. Ele ficou mais ou menos 2 dedos do meu nariz. Ele só mediu de cima e embaixo. Naquele momento eu perdi a força. Eu não conseguia nem se mexer mais. Eu travei ali naquele lugar que eu estava. Aí eu consegui clamar o sangue de Jesus. Vamos levar as coisas mais de Deus a sério. Satanás, ele não brinca. Ainda bem, irmão, que ele me encontrou orando. Ainda bem que ele me encontrou orando. Se ele me pega, aquele demônio me pega despercebido, ele tinha feito um regaço lá dentro daquele quarto. Ainda bem que ele me encontrou orando. Ele media eu de cima e embaixo. Aquela presença do ruim, nojento dentro daquele quarto. Minha boca eu não conseguia abrir, eu não conseguia se mexer. A única coisa que eu consegui foi clamar o sangue de Jesus. E aquele demônio foi embora. Vamos levar as coisas do Senhor mais sério. Vamos vigiar. Vamos vigiar, irmão. Vamos estar nos pés de Jesus. Não fique esperando vontade de vir para o culto, vontade de orar, vontade de ler. Não. Se você ficar esperando isso, nunca vai acontecer. Nós temos que se posicionar, nunca vai chegar aquela vontade, hoje eu vou no culto, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, não vai. Se você ficar esperando pela sua vontade, você vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo. Precisamos melhorar. Davi nos deixa um alerta nessa palavra nessa noite. Aí ele fala eu vou encerrar, no versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, porque é sobre uma rocha. Se você tiver desapercebido, irmão, e eu tiver desapercebido, no dia da dificuldade, e aí? Davi se fala, se nós estiver na casa do Senhor, em comunhão com Deus, no dia da dificuldade, Ele vai agir em nosso favor. Agora, se eu e você estiver aí levando uma vida de qualquer jeito, só vem nos cultos dia de Santa Ceia, porque ainda o pastor faz um apelo. E no dia da adversidade, reflita nessa palavra. No dia que chegar a dificuldade, né, para mim, para você, quem nos esconderá? Onde nós vamos buscar nosso socorro, nosso refúgio? Vai ser no Facebook, no WhatsApp, no Instagram? Ou naquele que você mais valoriza do que nas coisas de Deus? E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra de nós refletirmos, né, meus irmãos? Palavra poderosa, se nós entendermos que é Deus que conduz a nossa vida, nós vamos estar atentos à sua palavra.
E o bom que Davi, ele orientava nós, né? Ele ensinou a gente a buscar a presença de Deus. Nesse salmo ele diz: guia-me, Senhor, por caminhos planos. Ser guiado por Deus, irmãos, é não errar o foco. Você faz alguma coisa na vida sem pedir orientação de Deus? Faz isso não. Volte a pedir orientação de Deus, que quando você vai sem orientação, você erra. Lembra do moço Eliezer? Foi buscar Rebeca. Abraão deu para ele uma visão. Você vai buscar da minha família, da minha casa. E ele vai, irmão, mas ele vai orando. Oh Deus, me mostra o caminho, Senhor, me guia pelo caminho. E lá você vai ver que ele encontra uma moça. E ali ele faz algumas perguntas, pede para alimentar, dá água. Mas quando ela fala assim: na minha casa tem repouso para você, para os seus camelos, aí ele dobra o joelho e diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor me guiou por bons caminhos. Me guiou no caminho certo, na vontade certa. Eu estou cumprindo o propósito de Deus. Será que tudo que você faz na vida, você tem pedido a orientação para Deus? Então diga para Ele nesta noite: Senhor, guia-me. Fala isso comigo, vai lá. Guia-me, Senhor, pelo teu bom caminho. Vamos repetir? Vamos lá? Guia, Senhor, pelo teu bom caminho. Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra do céu aos nossos corações. Não sei se tem alguém aqui que está enfermo ou precisa de uma oração, de um milagre, uma causa que Deus precisa resolver. Eu quero que você venha à frente, nós vamos orar por você agora. Também nós vamos estar orando pela vida dos irmãos que dizimaram na casa do Senhor. Nós vamos estar orando por todos. E se tiver alguém, irmãos, da família que vai se batizar, procure lá no final, o irmão Fabiano, para pegar o nome para se batizar. Nós vamos estar fazendo a oração da fé. Juntamente com essa oração, eu não sei se está no nosso meio, mas se tiver aqui, vem à frente receber a oração. Os irmãos que são dizimistas fiéis na casa do Senhor. Aqui está o nome da irmã Filomena Roberta da Cunha, irmã Miriam Porto de Souza, irmã Valcilene Fátima da Silva, irmã Maria Gilda Faria Mercúrio, irmão Murilo Silva Azenha, irmã Bruna Lima Flores, irmão Antônio Carlos de Araújo, irmã Daiane Cristina Simões Machado, irmão Paulo Tainã Pereira de Souza, irmão Natanael Palmier, irmã Conceição de Souza Cunha, pastor Severino Antônio de Santos, irmão Gilberto Leite Alves, irmão Oswaldo Pedro de Souza. Nós vamos estar orando a oração da fé e também já orando pelos irmãos que são coluna da casa do Senhor. Estende as mãos para cá, irmãos. Vem mais à frente os irmãos, irmão. Vem aqui, isso para couber todo mundo. Quantos creem em milagre aqui? Você crê que Jesus vai fazer um milagre aqui hoje? Tem alguém aqui na frente que está precisando do milagre agora. E Jesus vai fazer esse milagre agora. Eu posso ver Jesus já passeando aqui, irmãos. Oh, aleluia, aleluia. Deus está aqui, irmão. Oh, Jesus, querido, eu te agradeço porque tu és fiel, tu tens poder, Pai. E no teu nome, Jesus, agora nós estamos orando, Senhor, a oração da fé. E no teu nome, Jesus, agora eu apresento esses irmãos que vieram aqui à frente, Pai. A causa de cada um deles, agora eu coloco em tuas mãos e eu posso ver o milagre, Pai. Porque nas tuas mãos há milagre, Pai, nas tuas mãos há resposta, e diante de ti agora, Jesus, nós entramos na tua presença, para te agradecer, Senhor, pela tua unção que está sendo derramada aqui agora, pelo teu poder que está sendo derramado aqui agora sobre a vida desses irmãos, que aqui vieram para receber esta oração, Pai. Jesus, querido, estende as tuas mãos de poder, vai de encontro, Pai, vai quebrando agora os aguilhões do adversário, vai quebrando as barreiras, Senhor, vai tirando os impedimentos, Senhor. Eu sei que tu pode curar aqui agora, eu sei que tu és o Deus que tudo pode, e na autoridade do teu nome, Jesus, agora eu repreendo esta enfermidade, eu repreendo, Senhor, este mal, em nome de Jesus, Pai. Visita com teu poder, visita, Senhor, Espírito Santo de Deus, agora
Vai visitando agora estas vidas, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós te adoramos pelo milagre que está fazendo aqui agora. Nós te adoramos, ó Pai, por ouvir a nossa oração, por atender, Senhor, o nosso clamor, Pai Santo. Ó Pai querido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Santo, santo és o Teu nome. Você pode declarar que Ele é santo, diga: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos.